Bom dia, boa tarde, boa noite, galera dos Preás. A gente está continuando aqui o nosso devocional no Catecismo Nova Cidade. E eu estou pedindo para vocês agora, abrindo comigo lá, na pergunta 27 do nosso Catecismo, que a gente vai dar continuidade. Então eu vou ler aqui para nós agora. Assim como todas as pessoas estavam perdidas por meio de Adão, todas elas são salvas por intermédio de Cristo? Não. Somente aquelas que foram eleitas por Deus e unidas a Cristo pela fé. Mas, em sua misericórdia, ele demonstra a graça comum, até mesmo em relação àquelas que não são eleitas, ao restringir os efeitos do pecado e capacitar as obras de sabedoria para o bem-estar humano. Vamos ler também a perícope da Bíblia, Romanos 5,17. Pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A gente viu nas perguntas anteriores que o sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente para perdoar todos os pecados. E junto com os pecados ele redimiu também a criação. Então a criação foi salva também das garras do pecado por meio do sacrifício de Cristo. Mas aqui nessa pergunta, aqui nessa resposta, a gente vê que nem todas serão salvas. A gente sabe que nem todo mundo crê em Cristo. E quem são esses aqui? A pergunta já nos dá essa resposta. São os eleitos. Então a gente vê que somente pela fé em Jesus Cristo é que a gente é salvo, que a gente é perdoado do pecado. E estes seriam os eleitos, aqueles que foram unidos a Cristo por Deus, que a resposta fala. E a gente não faz nada para merecer isso. A gente pode ver que Deus, sua infinita graça e misericórdia, ele que nos escolheu. Por isso que nós somos os eleitos. A gente pode ver isso na palavra de Deus lá em Romanos 8, do 28 ao 30. Quem quiser abrir comigo para conferir, Romanos 8, do 28 ao 30, que eu vou ler aqui para a gente. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Essas pessoas que Deus chamou e predestinou são os eleitos. Somos nós que temos a fé em Jesus Cristo. E isso não torna Deus um Deus injusto ou um Deus mau porque ele escolheu pessoas eleitas. Não. A gente tem que lembrar que todos nós somos inimigos de Deus. Todos nós merecíamos o inferno, todos nós merecíamos a perdição. Mas Deus é tão gracioso, Ele nos ama tanto, que Ele ofereceu o seu próprio Filho para perdão dos nossos pecados. Então, os eleitos são as pessoas que têm a fé em Jesus Cristo. E essa fé em Jesus Cristo é a fé que salva, é a graça salvadora. Mas a pergunta também nos mostra que Deus, ele também tem misericórdia por todo o mundo. Ele demonstra isso através da graça comum. O que seria essa graça comum? A gente pode ver nos textos da pergunta 27, que eu espero que vocês leiam depois, que além de Deus proporcionar essa graça salvadora por meio de Cristo, ele também proporciona uma graça comum, que ela cai sobre todo mundo, apesar seja ele cristão ou não cristão, seja ele acreditando no sacrifício de Cristo ou não. E essa graça, ela gera bênçãos, por exemplo. Muitas das coisas que a gente tem hoje que facilitam nossa vida, por exemplo, a ciência, os governos, ou até coisas que são bons para nós,
como a arte, a tecnologia, os computadores, a internet, elas foram inventadas provavelmente por pessoas não cristãs. Esse é um exemplo de graça comum. É um exemplo de bênçãos que Deus despeja sobre o mundo, de dons que Ele dá para as pessoas, independente se elas não creem em Jesus ou creem em Jesus. E essas pessoas, de certa forma, abençoam as outras por meio dessa graça comum. E também abençoam aquelas pessoas que acreditam em Cristo. Por exemplo, um médico não cristão, que ele é muito bom no que ele faz, ele é muito bom na profissão dele, e ele salva muitas vidas. E até de pessoas que acreditam em Cristo, que têm fé em Cristo. Esse é um exemplo de graça comum. Então era isso por hoje, galera. A gente viu que somente pela fé em Jesus Cristo aqui a gente é salvo. E que algumas pessoas, infelizmente, por não terem essa fé, não vão ser reunidas com Deus no fim dos tempos. E a gente vê que Deus, em sua misericórdia, ele despeja bênçãos por todo o mundo, através da graça comum, que nos permite fazer coisas boas e impressionantes com os dons que Deus nos dá. Eu queria deixar para vocês um teminha, que é ler os 2 textos das perguntas 27. É isso, pessoal. Muito bom fim de semana para vocês.